Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todas as administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi-me mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Efésios, capítulo 3, 8, 9. O Deus que criou todas as coisas revelará que o sábado e o fim estarão nitidamente identificados no grande conflito. Olá, muito bem. Eu estou aqui dando uma olhada na lição e eu estou percebendo uma coisa importante. A lição 7, que nós estudamos na semana passada, ela é complementada com a lição número 8. Se você observou, a temática da lição número 8 também está ligada à criação, só que foca um dia específico que celebra essa criação, o sábado. Então, o tema dessa semana, o sábado e o fim. Como podem estar ligados tematicamente e até profeticamente. Bom, o quebra-gelo está aí na tela para você dar uma olhada. É uma sugestão para você iniciar uma abordagem com a sua classe e já mensurar um pouquinho a compreensão do tema. Como o juízo, os mandamentos de Deus e a adoração estão relacionados? Lembra daquele tema do juízo? Dai glória porque chegou a hora do seu juízo? Então, uma coisa. Então, juízo, mandamento e adoração. Como é que eles estão ligados? Vou dar uma dica para você. Não existe juízo sem lei. Ok? Já dei uma dica. Então, é importante que aqueles que não acreditam na lei de Deus pensem a respeito disso. Como é que Deus vai executar juízo se ele não tem lei? Claro que tem uma lei. E essa lei estará vigente. Tiago fala sobre isso. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Lá em Tiago 2, 25, se não me falha a memória. Ou é 2, 25 ou é 1, 25. Essa promessa de que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Então essa lei é vigente, estará valendo e será a base do julgamento. Já respondi metade do quebra-gelo. A questão agora é a seguinte: onde é que está a adoração aí? Vou dar outra dica, que hoje eu estou tentado a dar essa dica para vocês. Se você fosse a um julgamento e o juiz não considerasse a lei e desse um veredito à revelia, você adoraria ou reclamaria? Respondeu? Então, o motivo da nossa adoração é porque Deus usa a sua lei para executar o seu juízo. Está tudo certo, está tudo justo. Bom, essa dica eu dei só para você, não passe para ninguém não, porque isso aqui é para discutir na classe sábado que vem, tá bom? Vamos lá. O verso para memorizar, eu até coloquei um pouquinho mais de anotações nesse slide. Você vai observar aí um pouquinho mais de anotações, porque eu entendo o seguinte: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, disse Paulo, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Bom, duas declarações no verso. Primeiro, Deus criou todas as coisas. É mais uma assertiva confirmando o que nós estudamos na lição número 7, na semana passada. A outra coisa importante é que está falando aqui de um mistério. Bom, para você entender que mistério é esse, eu quero sugerir que você pare um pouquinho, depois de revisar a lição aqui no vídeo, você pare um pouquinho, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3 e leia todo o contexto, a partir do versículo 1 até o versículo 13. E aí você vai entender que o mistério a que Paulo está se fazendo referência é
está ligado aos gentios e aos judeus, que foram unidos pela cruz de Cristo. Olha, se nós considerarmos essa força da cruz de Cristo, nós vamos entender o mistério e o milagre, porque em Cristo todos somos um. Esse é o propósito da cruz de Cristo, trazer gentios e judeus, aqui tipologicamente falando, todas as nações, a um contexto de unidade fundamentada na cruz de Cristo e no Deus que criou todas as coisas. Então não esqueça, se ele criou todas as coisas, Paulo tinha na cabeça a seguinte ideia: criou judeu e criou gentio. Contextualizando para nós, se Deus criou todas as coisas, criou todas as pessoas, entre elas adventista, batista, assembleiano, membro da igreja, católicos, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e com um propósito. Agora, nunca esqueça que filho legítimo é aquele que obedece. Isso está lá em Mateus capítulo 7. Desculpe se não me falha a memória, tá? Eu sou ruim de gravar texto. Mateus capítulo 7 e fala da família de Deus. Lembra daquela história? Eu acho que nem é Mateus 7 não. Você procura aí, mas eu vou contar a história rapidinho. Jesus estava falando da multidão, lembra dessa situação? E José, Maria e seus filhos estavam lá fora, e alguém chega para Jesus e diz assim: olha, Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E para encurtar a história, você sabe que Jesus já sabia quem era a mãe e os seus irmãos. Mas Jesus estava falando da multidão. Mas a resposta dele foi: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Interessante isso, né? E apontando, diz a Bíblia, apontando para os discípulos, disse: eis a minha mãe, meus irmãos e minha irmã. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha só que história interessante. Família de Deus é quem obedece a Deus. Você pode até levantar a mão dizendo que é filho de Deus. Está tudo certo, é um direito seu. Um direito de Deus é perguntar o seguinte: você por acaso está me obedecendo? Se você está me obedecendo, você é da minha família. Mas se não está, você apenas quer ser da minha família, mas não tem compromisso comigo. Não esqueça, esse ponto é muito importante. Talvez em outro momento a gente possa estudar sobre isso, ok? Então, família é formada por aqueles que são unidos pela cruz de Cristo. E a unidade da família está baseada e fundamentada na obediência. Fazer o que Deus pede que seja feito. Então, o versículo 10 do capítulo 3 de Efésios, ele diz assim: pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus deve ser revelada. Então, esse mistério que estava oculto até então aos gentios foi revelado pelo Deus que criou todas as coisas. E agora, essa sabedoria de Deus deve ser revelada por nós, nesse tempo que vivemos. Por isso que a mensagem do reino precisa ser proclamada. Nós estamos unidos pela criação, isso aqui é a ideia central da lição dessa semana, e temos uma origem comum. Então, nós somos, da perspectiva da criação, uma família só. Somos, da perspectiva da redenção, deveríamos ser, da perspectiva da redenção, uma família só. Mas é que tem pessoa que não aceita a morte de Cristo, não aceita o seu sacrifício, não aceita a cruz de Cristo. E da perspectiva da obediência, nós só seremos de uma família só, se tivermos fazendo o que Deus pediu. Entenderam? Da criação, todos somos da mesma família. Da redenção, só se aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Na perspectiva da obediência, só se de fato nós fizermos o que Deus está mandando. A lição de domingo, por exemplo, fala da base da adoração. E isso foi tema da lição na última semana, na lição 7. Qual é a base da adoração? Fomos criados por Deus. Então a lição de domingo é uma espécie de revisão temática. O dia da adoração, aqui está o ponto que complementa o estudo da lição 7. Já que estamos no dia já que fomos criados para adorar, qual é o dia da adoração? E aí vem o ponto: você está submisso à vontade de Deus? Escute, o sábado celebra a família de Deus na terra. O sábado é o dia da criação e o dia da celebração da criação. Então, se você faz parte de uma igreja que não aceita ou não recebe o sábado como um dia de celebração da criação, conforme está no mandamento, olha, você pode querer ser da família de Deus, está tudo certo, é um direito seu. Mas é direito de Deus dizer que você não é da sua família, que não pertence à família dele.
porque você não está obedecendo os mandamentos de Deus. Esse é um assunto sério, que você precisa pensar sobre isso. Mas vamos lá. Segunda-feira você fala da criação, Apocalipse 14, 6 e 7, que é aquela proclamação do Criador. Nós precisamos anunciar Deus como Criador, porque quem anuncia Deus como Criador, anuncia Deus como Senhor do sábado. Porque o sábado foi criado por Deus, foi estabelecido por causa do homem. Então esse sinal, essa marca é distintiva e você precisa entendê-la muito bem. A evolução do sábado, o crescimento. Pergunta número 3. Como Deus criou o mundo? Então aqui está um ponto que contrasta com a evolução. Ok? O sábado ele transcorre. Veja, eu falei a evolução do sábado porque a Bíblia diz que o sábado foi feito por causa do homem. Pelo que me consta, o homem não deixou de existir. Logo, o sábado continua valendo. Isso é uma conclusão sem muita necessidade de estudo aprofundado. A não ser que você não exista, o sábado deixa de existir. Mas enquanto você viver, o sábado deve ser a base da sua adoração. Terceiro ponto, lição de quarta-feira. Na lição de quarta-feira, você pode trabalhar o tempo do fim e a identidade dos salvos. Ok? A identidade dos salvos é assim, ó, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha, escute que isso aqui é importante. Você está na classe hoje, precisa acordar. Ok? Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guarda os mandamentos de Deus. Uma marca distintiva desse mandamento, o sábado, porque é o quarto mandamento da lei de Deus. Tem o testemunho de Jesus? Claro que tem. Ele vai dizer, ó, esse aí é da minha família. Ele guarda os mandamentos. Quinto ponto, quinta-feira. Na lição de quinta-feira eu sugiro que você trabalhe o tema do descanso eterno, porque o sábado não é um dia apenas para o tempo em que vivemos. O sábado é a minha experiência de eternidade na terra. Eu desfruto da bênção do sábado aqui na terra para eu sentir o gosto da eternidade lá no céu. E aqui na terra, porque vai ser estabelecido novo céu e nova terra aqui. A nossa eternidade, ela tem uma pitada de sabor toda semana e se chama sábado. Descanse na presença do Senhor a cada dia. Olha, entre numa igreja adventista para aprender um pouco desse tema. Abra a Bíblia e estude um pouco sobre o tema do sábado, para que você compreenda que não é uma questão de denominação, mas é uma questão de identidade. A questão central no grande conflito é: você está adorando o Criador? A sua maior alegria é fazer a vontade de Deus? Você faz a vontade de Deus? Cada homem, diz John Oxenham, cada homem decide o caminho que sua alma deve seguir. O meu apelo, o meu desejo ao finalizar a lição dessa semana é que você faça uma decisão coerente com a vontade de Deus, porque essa decisão vai definir o final da tua história. E eu espero que seja de vida eterna na família de Deus. Um grande abraço, nos encontramos na próxima semana. Lembre-se, em casa você estuda, aqui, resumindo o tema, você aprende a compartilhar o que você entendeu na palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima semana.